novidade a gente tem, dica de utilidade pública também. Então ative as notificações e se inscreva aqui no canal. Olá, a gente começa mais uma edição do programa Utilidade Pública. Muito obrigada pela audiência. Você já sabe, todas as segundas, o nosso papo é sobre comportamento aqui no estúdio. Patrícia Pinato, sua psicóloga e psicanalista, todas as segundas aqui no programa Utilidade Pública. E hoje, nossa convidada especial, a Josi Pereira, que é assistente social, gente, e mestre em educação. Educação é o assunto de utilidade pública de hoje, mais especificamente reforço escolar, o que a gente conhece como banca, sabe? O aluno passa ali um turno na escola e aí precisa fazer o reforço, mas será que esse reforço é porque ele está precisando, de fato, de um reforço ou porque é um momento que os pais aproveitam para as crianças estarem estudando quando eles estão no trabalho e não tem mais ninguém ali para tomar conta dessa turma nesse outro período. Muito obrigada pela presença aqui no Utilidade Pública. Obrigada, obrigada. Obrigada pelo convite. É essa a realidade hoje dos alunos do reforço escolar também? Porque às vezes as pessoas acham assim, não, eu vou matricular porque tá com dificuldade, tem problema de déficit de atenção. Às vezes esses não são os únicos motivos. Exatamente. Na verdade, o público hoje do reforço escolar não é apenas aquelas crianças que têm dificuldade de acompanhar as disciplinas diárias do colégio. E sim aqueles pais que precisam trabalhar em 2 turnos e optam por almoçar com os filhos e deixar a tarde num reforço. Eu costumo dizer que quando a gente fazia banca, né, mais assim na nossa época, a banca era apenas fazer a atividade que vinha da escola. Era hoje, tarefa, era o dever de casa. O dever de casa e apenas. Hoje, o reforço escolar tem um outro olhar. Ele precisa acompanhar as atividades que vêm de casa e reforçar aquelas matérias que a criança, por algum motivo, tem dificuldades. Né? Além disso, existe todo o acolhimento da criança, porque hoje o reforço escolar faz um papel de receber a criança que passa o dia sem os pais, apenas aqueles minutinhos, inclusive alguns reforços, alguns lugares ainda dá o almoço, faz o transporte, pega a criança e fica até às 5 da tarde. Então, ela acolhe a criança, faz o acompanhamento escolar e reforça aquilo que a criança tem dificuldade. Essa é a nova realidade, né, Patrícia? Os pais têm que trabalhar e é caro você manter uma pessoa em casa para tomar conta da casa e ter que cuidar dos meninos. E, às vezes, essa pessoa que está em casa, muitas vezes, não tem como fazer nem disponibilidade de tempo, nem condições mesmo de fazer esse acompanhamento na tarefa de casa. É uma opção, né? Uma boa opção, inclusive, porque quando você tem uma secretária do lar, além das tarefas domésticas, aquele monte de coisa que a casa solicita, muitas vezes essa pessoa não tem todo o aprimoramento, todo o estudo necessário para fazer esse acompanhamento pedagógico com a criança, né? E nem deveria, na verdade, não seria a função dela. Então, acho que aí você tem a palavrinha que a Josi usou e eu acho muito interessante, o acolhimento. Porque é importante que essa criança se sinta mesmo acolhida, que seja parecido com uma extensão da casa dela. Então, ela, sei lá, ela pode dar uma sonequinha, ela estuda, ela se sente mais numa casa do que necessariamente, de novo, sentadinha numa cadeira estudando. Então, esse é o novo formato, gente. Sim, o formato hoje é um espaço. É o espaço de reforço. É o espaço onde a gente acolhe a criança toma um banho. Se a criança está um pouco cansada, ela tem um período para descansar. Nós temos um espaço onde ela possa descansar. Existe uma aproximação, uma sensação de pertencimento àquele espaço. A criança, ela chega no reforço para aprimorar. Ela não chega porque ela está devendo. Antes a gente fazia banca e as pessoas costumavam dizer assim, filho de fulano não sabe nem acompanhar a escola, por isso que faz banca. E hoje não é. Hoje é uma necessidade dos pais
colocar as crianças para que façam esse tipo de acompanhamento no horário contrário à escola. E as pessoas que trabalham com reforço estão buscando exatamente isso. Acolher a criança, acompanhar as atividades escolares e reforçar. Dificilmente ou provavelmente é assim bem complicado você conseguir uma pessoa que consiga acompanhar uma criança do 9º ano, por exemplo. Que consiga fazer uma criança do 2º, 3º ano gostar e acompanhar a matemática básica. O que é a matemática básica? Se nessa matemática a gente perde a criança, começa a ter dificuldade, não gostar daquilo e ter obrigação de ensinar, a criança não vai entender que aquilo vai fazer parte de todo o processo de ensino. Ou seja, tudo isso integra um novo formato que a gente vai continuar a conversar daqui a pouco, meninas, que a gente vai ao intervalo, a gente volta já 2 minutos.